sabe, até a equipe, nós todos, será que a gente sabe o que o nosso movimento pede, na essência, pra gente? Não das regras e tal, mas na essência. A gente escuta tanto canção nova, né? Tem gente que nem gosta da renovação, mas vive na canção nova. E às vezes a gente esquece um pouco que o que me trouxe de volta para cá foi um projeto de santidade. Não foi um projeto que me oferecia o mesmo que eu tinha lá fora. Eu não vim para cá para ter a mesma coisa que eu conseguia em qualquer outro lugar, com qualquer outros amigos. E no meu caso, foi isso que me cativou. Foi isso que me deu força e me dá até hoje. Quando eu escuto uma ou outra pessoa, que por isso que eu gosto tanto das pessoas tão radicais como o Diácono Jorge, alguns conhecem. Muitas vezes ele pode estar mais errado do mundo, mas ele é corajoso, ele assume a radicalidade da vida dele. Apesar de eu não achar que ele está errado a maioria das vezes, mas muitos criticam da própria renovação. Mas é um cara que, se você for ver, ele segue ao pé da letra. É o cara que está lá à disposição. A hora que você bater, que você estiver precisando, eu já precisei, por isso que eu estou falando isso, é um cara que está disponível. E disponível não só para falar, mas está disponível com a vida dele. Muitas vezes ele pode parecer exagerado para alguns, mas se não tiver um exagerado, a gente acaba cedendo. E acaba cedendo a tudo, acha que tudo é normal. A gente fala muito de acolhimento, né? Hoje a nossa igreja acolhe todos. E realmente nós temos que acolher todos, a renovação acolhe todos, acolhe as prostitutas. Sim, quem dera, se aqui estivesse cheio de prostitutas, seria muito bom. Homossexuais, seria ótimo se aqui estivesse cheio de homossexuais. Mas nós não acolhemos o pecado. Seria bom se todos estivessem aqui, que o fogo ia descer. E isso que me cativou para estar aqui. Não é para seguir o mesmo que o mundo oferece, é para a gente oferecer um modo novo, para a gente orar para que o Espírito Santo possa afastar essas pessoas do pecado e que nos afaste, que nunca entre dentro desse movimento nenhuma imagem de semelhança de qualquer ser oculto, que nunca nenhum de nós esqueçamos, apesar dos nossos pecados, somos pecadores, erramos. Como é difícil vir aqui falar. Como eu queria que Deus me chamasse para outro ministério. Porque a gente também é cheio de pecado e cheio de luta. Mas o nosso movimento nos mostra, você está errado. E às vezes a gente vem para cá e olha, o novo é emocionante, todo mundo chora e a cura acontece. Mas a igreja também fala que o primeiro sinal do batismo do Espírito Santo não é oração em línguas. Nossa, orei em línguas, estou batizado. Repousei, nossa, fui para o céu. Muitas vezes a gente está vivendo de emoção. A gente vem para cá, nosso grupo está cheio, que bom. Chorei pra caramba, maravilha. Mas o primeiro sinal de batismo do Espírito Santo é a mudança de direção na nossa vida. Se você está andando para lá, Deus quer te tirar e te jogar para lá, aliás. Para lá que você tem que ir, só para lá. Para nenhum outro lugar. E é isso que me cativou e às vezes a gente esquece. A igreja é multiplural, você vê muitas coisas, escuta muita coisa. Aí a renovação bate muito na vida espiritual. Que o espiritual influencia na nossa vida, que o inimigo de Deus age nesse mundo, que a palavra diz. E você encontra com muitos, em muitos lugares, dentro da própria igreja, de repente sacerdotes que já não encontram, não acreditam mais no inimigo de Deus. Quando você é um bispo que na primeira falha de microfone, na última missa, ele falou, ó, rabo do dragão. Ele acredita, o bispo da nossa diocese. O Papa só fala, não só fala, mas fala muito, que nós precisamos nos manter em oração para combater espiritualmente. E aí muitas vezes a gente vou lá, o padre não acredita, vou lá quando eu vou falar um pouco de mim numa situação que veio na minha mente. A época que eu não era da igreja, não era da renovação, nem da igreja, porque eu não era católico praticante. Católico não praticante não existe, porque ele não é católico. Eu era um daqueles que vinha e estava perdido antes da renovação.
disso. E uma das coisas que eu, sujo, imundo, fazia, conhecendo a pluralidade da igreja, quando eu queria alguma coisa errada, eu falava, vamos conversar com o padre fulano de tal. E eu ia, conversava com o padre fulano de tal, e o padre falava, isso é coisa de jovem. E a renovação nos mostra o contrário. Mesmo que tenham te levado para outro caminho, tenham te apresentado, não te levado a outro caminho, a renovação te dá um direcionamento. Se você está aqui hoje, nesse grupo de oração, você tem que saber que o projeto de Deus para a sua vida é uma vida de santidade, mesmo com todos os pecados. Você sabe que você precisa. O primeiro sinal do batismo do Espírito Santo é um incômodo, que às vezes tira noites de sono. Fala, Senhor, eu queria largar esse pecado. Mas é que às vezes é difícil, é uma luta. A gente ora e luta e cai, levanta, mas a gente sabe que o certo incomoda. Muitas vezes a gente tenta, consegue, fica um tempão e no vacilo a gente cai. Deus nos deu um projeto de vida, uma missão individual para cada um de nós, seja ele qual for, aonde for, em qualquer pastoral, pastoral franciscana, pastoral de renovação, pregando, abraçando o irmão. Deus tem um projeto para todos nós, e é necessário que nós escutemos o Senhor falar, para que Ele nos dê o direcionamento que Ele quer. Como o padre falou, que não seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Já conhecido o projeto de Deus, aí tem a dificuldade, a humanidade. A gente pede o auxílio do Espírito Santo e dos irmãos para orar junto com nós, para que a gente consiga seguir esse caminho, que não é fácil. Viver a santidade é luta. Muitas vezes a gente cai, mas a gente busca cada vez mais. Quem está chegando aqui pela primeira vez, talvez seja muita coisa, mas principalmente quem está em caminhada, a gente tem que saber o que a gente está fazendo aqui. A gente não está aqui só para ter amigos santos, né? Também é bom ter amigos que buscam a mesma coisa, mas não é por isso. A gente está aqui para fazer a vontade de Deus. O lugar do cristão é em oração. E outra coisa que eu vou contar, eu vou entrar na palavra daqui a pouco, então estava preparado. Aqui a palavra é simples e pequena, então eu vou ler e vou finalizar. Outra coisa que o Senhor me mostrava, nós temos que assumir o projeto de Deus na nossa vida. Então, vou entrar na palavra que eu esqueci o que eu ia falar. Sumiu. Está em 1 Salmo, Salmo 1. Fala um pouquinho dos direitos e das obrigações do cristão e de como Deus cuida de cada um de nós. Salmo 1, fácil. Página 657 da Ave Maria. Amém? Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, caminhos diferentes, opostos, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. São as ordens que o Senhor nos dá. Coloca o teu serviço, a tua vida a serviço do Senhor e medita na lei e na oração do Senhor, dia e noite, incessantemente. Conheça a palavra de Deus. Ele
é como árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. E aí Deus fala um pouco de como é bom servir o Senhor. O principal vantagem que a gente tem, Deus coloca, seguir o caminho do Senhor, é que nós temos direito de um cuidado especial de Deus. Então, a prosperidade maior que Deus pode nos dar enquanto cristãos é a segurança, não o dinheiro, mas a segurança de poder contar com Deus poderoso, onisciente, onipresente, que cuida intimamente de cada um de nós, que chama pelo nome, que te abraça. E está confirmado em Josué também, que diz a mesma coisa. Ele repete exatamente as mesmas palavras, eu não vou ler porque vai ficar muito longo. Quem quiser depois pega comigo, E em 2 Coríntios 5,17, nem precisa abrir, é mais rápido, diz assim: todo aquele que está em Cristo, só para confirmar, é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Tudo aquilo que você vivia antes, a prostituição, a vontade de se encaminhar aos outros, a droga, o vício, aquilo que não vai levar o seu irmão para o caminho do céu, fica para trás. A partir do momento que você é batizado no Espírito Santo, e nós, como renovação carismática, temos essa missão de anunciar Deus, Espírito Santo, proclamar Deus, Espírito Santo, os dons do Espírito Santo a toda criatura. Nova criatura seremos a partir do momento que tivermos essa convicção. Não mais abraçarmos esse relativismo que tudo pode. Temos um carisma. E que bom é ver quando existem ministeriados de outras pastorais que vivem. E eu, com uma alegria enorme, conheci Frei André. Isso eu posso falar, que me deixou muito alegre, porque naquela época eu estava triste, meio desacreditado. E quando eu vi Frei André, eu falei: caraca, um franciscano. Falei: caraca, é diferente. E o carismático tem que ser assim, diferente. Nós temos um carisma diferente, não melhor nem pior, mas diferente. Somos chamados a ser esse apóstolo do Espírito Santo e a vivermos esse batismo no Espírito Santo na nossa vida, mesmo na dificuldade. Que alegria é ver pessoas corajosas, como éramos antigamente, que pessoas oravam para discernir se Deus queria esse emprego ou não. E eu vi pessoas preferindo ficar desempregadas no momento, na época, porque o Senhor falou que não era. Que loucura! Coisa de doido. Que bom quando a gente vê pessoas discernindo para escutar a vontade de Deus. O que Deus quer para a minha vida? E a palavra de Deus é essa aí. Deus tem um manual, tem um projeto. Para você seguir, você precisa conhecer, escutar. E muitas vezes a gente é fraquinho, a gente não entende nada. Quando a gente não entende, a gente já pede auxílio para o irmão, né? Lê a palavra todo dia. Quando você não entender, lê o Evangelho, não entendeu? Pergunta para o irmão. O irmão vai ter uma palavra para você, com certeza. Isso acontece no dia a dia. E o convite que o Senhor nos faz hoje é para que nós possamos voltar e conhecer o que Ele quer para a nossa vida. Não é fácil seguir. Muitos compromissos, muitas obras, muitas missões. E Deus tem um projeto para você. Ele quer que você siga. Mesmo com dificuldades, pecados, Deus quer isso para a gente. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Deus nos quer santo, porque nós queremos a santidade. Então, nós queremos o quê? Não ouvi. Nós queremos o quê? Movimento que nós participamos. Esse grupo de oração, Renovação Carismática Católica. Somos todos pecadores, todos. Mas nós buscamos o quê? A santidade. Agora todo mundo sabe que nós buscamos para a nossa vida, que nós temos que fazer, escutar o Senhor. E o final, o resultado dessa santidade vai ser o céu. O resultado dessa santidade vai ser o quê? O céu. Amém. Essa é a mensagem que eu queria deixar
gratidão.